algo que a gente se pergunta, como é que você começou? A hora que você falou assim, pô, eu tô fazendo sucesso, porque eu vejo que você tá sempre, né, trazendo novidade, muito com a galera. Quando que você percebeu, poxa, vou criar isso aqui e vai dar sucesso? Vou criar não, mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom há quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. E eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, ó, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas, então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma, falou, ó, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. Númerozinho abençoado, 13, né? Porra. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais, que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3 mil palestras de graça. Nossa. 3 mil. Então, assim, eu sou bem insistente. Você é muito persistente. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho, 0 possibilidades, desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 quilômetros correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado, né? Então, se não sair, eu não paro. Você me viu, você me entrevistou com a política. Não tem eleição que vai me fazer parar com aquilo que está no meu coração. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Você é, assim, você fala muito isso, né, Pablo? Eu vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. E dá pra ver que você teve aí né, uma maneira do seu sogro, por exemplo, ter sido duro com você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né, de ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Na verdade, quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda, não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando, por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo. Decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. Né? 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Fica lá mantendo o emprego, né? Exato. É difícil. Agora, Pablo, eu vi um vídeo seu falando que pra pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poxa, você viu no vídeo, me ajuda aí, pô. Tem tanta coisa, às vezes se eu falei 4, eu posso falar 20. Tá. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado.
Por isso são os líderes do mercado hoje, Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. O que você tem que fazer? Caçar quem está a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa, ensinar para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor em 2006, que eu comecei a dar treinamento, isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante, até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra, eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente, mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Ô, Pablo, assim, uma pergunta que todo mundo fala pra gente. Carol, e muita gente quer ficar milionário do zero. Você acha que isso é possível? Ou você acha que assim, tem muita gente que fala isso, mas a pessoa veio lá de baixo, é mais difícil. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer. Ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro, desde pequeno, ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato. Você vê um monte de gente que parece que tem... A gente vê muito isso mas ele é rico, né? E tem muitas pessoas, por exemplo, a minha manicure, eu achei super interessante essa semana que eu fui. Ela falou assim, olha, eu sou simples, eu sou de comunidade, mas eu adoro estar aqui em Moema. Por quê? Ela falou, eu não tenho inveja dessas pessoas, muito pelo contrário. Eu aproveito para aprender. Aí ela brincou, eu saio para jantar com as minhas clientes, elas me vestem e tal. Eu achei fantástico ela falar isso. Porque eu vejo muitas pessoas, Pablo, que elas têm inveja e tudo para elas é um motivo de barreira. Sabe? Mas também aquela pessoa... E não é bem assim. Se você quer se tornar uma pessoa... E eu não tô falando nem rico de dinheiro, eu tô falando de prosperidade mesmo. Você não pode ver as pessoas e ter inveja. Inveja é algo muito perigoso, né? Se comparar e ter inveja. Você tem que ir à luta, você tem que ver aquilo como o quê? Uma maneira de você modelar, uma maneira de você aprender e tentar ser rico. Mas eu não tô falando só de dinheiro. Tô falando de ser próspero, enfim. Agora, Pablo, me fala uma coisa. Esse negócio, né? Assim, a gente fala muito sobre inveja. Como é que você lida com isso? Porque, assim, você é um cara avisado, tudo. Como é que você vive, assim... A inveja é bom demais, né? Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. A inveja é isso. Então, eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas, a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora, a ativa é o seguinte. Certa vez, eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí, eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren,
tinha uma Ferrari e era o Epox e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, ó, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hummer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões da garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, porque eu não dou conta de fazer. Então o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza, eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário, eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Não é só isso, né? Tem Não, milhares. na verdade eu não me vejo desse jeito, só pra você saber, eu não vejo. Eu aproveito disso. Então eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Então eu, por exemplo, não tenho nenhum real dedicado em Bitcoin, não sou contra isso não. Eu tive zero experiência positiva com Bitcoin e com gente que mexe com isso. Não sou contra, eu sei que é real e tal. Já estudei, só que é o seguinte, meu negócio é mercado imobiliário. Então, quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim me dá vontade de dar uma gargalhada, porque mas eu não sou. Eu gosto de ensinar, ferramenta pra sim, captar e não só isso, mas para estimular a gente, para entregar a mensagem que queima no coração de cada uma dessas pessoas. Mas eu não me vejo, tipo, o cara disso. Apesar de ter, talvez, hoje, o maior faturamento de marketing digital do país. Só que isso não me define, eu não me vejo de jeito. Eu crio mecanismo, compro várias empresas, né, de todo o ecossistema de marketing digital, tem várias. E aí eu não olho para isso dessa forma, é a forma de eu captar recursos.